Bom dia, galera. Bom dia, amigos e viajantes. Meu nome é Keila. Calef, Nós somos de que canal? Férias Constante. O que nós vamos fazer hoje, meu amor? Fala aí, galera. Vamos para o nosso segundo dia de passeio. E esse passeio a gente vai ter com escala, né, amor? Tu sabia que tinha um passeio com escala? Olá, galera. Embarcando. Quando ele abriu a carteira, Márcio, apertou e já paguei. Tinha visto uma escala tão rápida como essa aqui. Só é atravessar de um barco para o outro. E a senhorita lá disse que ia ter escala, não teve nada disso. Então a gente só teve que ir lá no guichê, pegar os comprovantezinhos, né, para poder entrar. Aí embarcamos nesse aqui com escala para esse aqui. Muito. Galera, de um lado da margem, do lado direito é Sergipe e do lado esquerdo é Alagoas. Olha que interessante. A divisa aí dos estados no Rio. Do lado de lá é Alagoas, desse lado daqui Sergipe. Vamos nessa, curtindo o nosso passeio aí, ó. Chega aqui, galera, você desce do barco, aí você tem que pagar uma taxa de R$30 para ir com guia para fazer a trilha. Aí você adquire uma pulseirinha e nessa pulseirinha você tem direito a uma garrafinha de água. Então você vem e fica nessa filinha aqui, ó. Depois que você desembarca. Aí para você guardar volume custa R$20 também. E essa é trilha. Tirando a... Já colocou a pulseirinha dele, agora vai colocar a minha. Não, vai levar. Pulseirinha, galera, para fazer a trilha, ó, do cangaço. E quem não quer fazer a trilha do cangaço tem outro passeio, né? Que vai conhecer das rendeiras, né? Pega um barco, é 45 minutos de passeio. Mas o nosso objetivo aqui é o cangaço mesmo. Fazer a rota do cangaço e o Calef. Aqui o estado de Sergipe pertencia a Poço Redondo. Recentemente houve uma batalha na justiça, brigas por território, e o candidato de São Francisco acabou vencendo. Eles ainda vão recorrer, mas até então aqui já pertence a Canindé. É Sergipe, do outro lado é Piranhas, Alagoas. Desse lado aqui nós estamos dentro de uma área de preservação ambiental. Nós temos um órgão de proteção, iremos ver o nome dele nas plaquinhas. Ele é o MONA, ele é o Monumento Natural de Angicos. É um polo, uma sede, onde os biólogos eles monitoram toda a região para impedir a entrada de caçadores. Temos aqui o mocó, né, o preá, o teiu ou tejo, que é um redorzinho da caatinga, e o tejo ou teiu é um largato grande. Dependendo da região, né, a pronúncia é diferente, mas se trata do mesmo largato. Durante o percurso, a gente vai ver muitas lixeirinhas no caminho, porém eu vou pedir que cada um adote suas garrafinhas, coloque na bolsa ou no bolso. Começa, galera, a trilha do cangaço. Vamos lá conhecer a história aqui de onde o Lampião e Maria Bonita foram mortos, né? Então a gente vai chegar até o local. Então vamos lá. Essa é a trilha. Galera, aqui é o portal. Hoje sou melhor que ontem, amanhã serei melhor que hoje. E vamos nessa. Uma trilha até agora considerada fácil, né, amor? Até agora. Deve ser estreitinho assim pro gado não passar. Essa árvore aqui, ela é um bucajá.
E chama muita atenção da semelhança dela com um buzeiro. Porém, um buzeiro, ele sim é de Caatinga. Um bucajá não faz parte dessa área, ela não é nativa. Ela foi plantada, mas ela se adapta a esse clima, por característica do umbuzeiro ser muito semelhante a ela. Na fase adulta, elas podem ter na raiz até 1.500 litros de água. E elas têm raízes profundas e resistem à seca. Por falar em seca, algumas pessoas acham que quando ela está totalmente seca, ela está morta. Mas não há uma trilha original. A vegetação era muito fechada, as roupas que eles usavam eram adequadas, eram gibão de couro. Hoje em dia os vaqueiros ainda usam para pegar boi no mato. É uma forma de se proteger dos galhos e dos espinhos da caatinga. Eles não cortavam, porque se cortasse deixava vestígios. Então a ideia era justamente essa, andar dentro da mata fechada sem deixar caminho algum. É provável que eles tenham usado como trilha o córrego que a gente vai percorrer. É o famoso Riacho Angico. Independentemente de ter água ou não, para nós é uma característica de um córrego. E as duas enchentes aconteceram em 2004 e depois em 2020. Até então não houve mais cheias, mas houve água. Não tão pouca, mas também não a ponto de se considerar uma enxurrada. Deu tanto que, por falar nisso, nessas questões de trilha, Lampião ele foi considerado como um dos maiores estrategistas. Uma das estratégias que ele criou foi a que ele teve a ideia de mandar fazer a sandália, onde a parte de baixo ele mandou inverter, colando a frente para trás. Quando a polícia passava e achava que eles estavam indo, eles já estavam voltando. Foi considerado curupira do sertão. Então, mais uma razão para a gente observar que realmente não tinha como ter trilha, né? Porque eles realmente não deixavam. E os animais, eles não andavam com os animais por conta que tinha que abrir para passar e também a fezes deixava vestir. Por isso, cangaço. Cangaço, a origem vem de canga ou cangaia. Eram objetos de madeira. Eles colocavam nos animais para transportar mantimento de munição, mas eles se tornaram a própria canga quando eles decidiram levar tudo com eles. Cerca de 45 a 50 quilos seus próprios corpos, barraca, arma, mantimentos, tudo isso para não deixar vestígio algum. E por que é interessante falar da caatinga? Porque a caatinga, para quem não conhece, realmente, como eu falei, pensa que é um mato seco, mas ela modifica, e sem falar que foi a casa dos cangaceiros dele, né? 20 anos de cangaço foi em meio à caatinga. Eles resolveram comprar briga com o coronelismo, né? Bater de frente com o coronelismo, reagir às injustiças que eles sofriam, e o preço que eles pagaram foi viver muitos anos sem ter uma moradia fixa, viver sempre fugindo da polícia, ferimento de bala, e muitas das vezes não teve acesso a posto médico. Quando tinha, usaram identidade falsa para se tratar, como por exemplo a perda da visão. Lampião na infância já tinha uma dificuldade no olho direito. O problema, o médico diagnosticou que era glaucoma, né, que hoje a gente conhece como glaucoma, mas ele só pôde porque ele usou identidade falsa e foi até o posto de saúde. Lampião, ele perdeu o quipá, que a gente vai ver um pouco mais adiante, foi uma espécie de cacto que perfurou o olho dele e acelerou no processo de perda, né? Ele já tinha dificuldade, mas o quipá, quando ele recebe esse tiro no pé, que ele confrontando com a polícia, foi ferido no pé. Se rastejando, deu de cara no quipá. Aí o quipá afetou justamente o olho que ele já tinha dificuldade, foi quando ele acabou tendo perda total. Então a gente vai ver um pouco adiante o quipá. E as outras que a gente vê, como burana, jico, aroeira, jurema preta, quixabeira, é importante destacar elas porque elas são utilidade na medicina natural e artesanal. Essa é a trilha, galera, do cangaço, né, amor? Esse cangaço. Então, vamos lá conhecer onde Lampião e Maria Bonita morreram, né? E a galera Se criaram e morreram, né? se criaram aqui e morreram? Foi nessa região aí. Então esse lugar você tem que ir. A gente já foi lá ontem, provavelmente. Olha o bichinho lá, amor. Olha que lindo lá em cima, ó. Oi? Olha lá em cima. Não, Sagui sagui. comendo cacto. Comendo cacto.
Vamos daí pra mim, rapaz. Vamos cuidar. Vida lá, quando eles me olharam, murcharam. Não, mas é o carro de apoio tá vindo. Eu digo, rapaz, se quiser carro de apoio, eu vim com trailer, 14 metros. E cheguei aqui. Mais adiante ali, a gente vai passar por um local chamado Poço do Tamanduá. Lá a informação está dizendo que foi o local onde o primeiro tiro aconteceu contra o bando de Lampião. Esse tiro ele partiu de um soldado da volante por nome de Abidon. Mas apesar de Abidon ser soldado, o tiro que ele disparou foi considerado acidental, porque o tenente João Bezerra, líder da operação, havia dado ordens que antes dele ninguém poderia atirar. O nervosismo de Abidon fez ele antecipar o tiro e eles ouviram lá na grota. Lampião foi o primeiro a morrer com um tiro na cabeça, tentando escapar, mas os policiais estavam muito próximos dele. Toda a grota ela estava cercada. Então, quando o Lampião foi o primeiro a ser atingido, gerou um pânico entre os demais. Mesmo cercado, de 35 cangaceiros, 24 conseguiram escapar. Porque o sargento Aniceto Rodrigues não fechou da forma correta o lado esquerdo da grota e os 24 tiveram oportunidade de fugir. Maria Bonita foi baleada, em seguida torturada ainda, foi decapitada ainda viva. Todas as cabeças tinham que ser levadas para provar que matou o rei do cangaço. O governo da Bahia, Pernambuco e Alagoas colocou essas cabeças a prêmio. 50 mil contos de réis era recompensa para quem o pegasse. Então, eles colocaram todas as cabeças dentro de lata com querosene e cal para serem conservadas e levaram até a escadaria do Palácio Dom Pedro II, que hoje é a atual Prefeitura Municipal de Piranhas. A princípio, essas cabeças ficaram lá, mas depois elas foram para Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema, Arapiroca, Maceió, até chegarem no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, em Salvador. Elas andaram por diversos estados. Lá elas passaram 31 anos sendo pesquisadas. Um cientista e psiquiatra por nome de Lombroso dizia que quem tivesse queixo afinalado, sobrancelhas grossas e juntas, olhos grandes e avermelhados e a formação do crânio pontiagudo tinha todas as características de um criminoso. Só que Lampião, mesmo temido, não tinha nenhum desses traços e a teoria de Lombroso foi dada como louca e preconceituosa. As cabeças foram liberadas, enterradas no cemitério Quinta dos Lázaros, lá mesmo em Salvador, mas no ano de 2002, Dona Expedita Ferreira Nunes, a única filha do casal, viva, tem 90 anos e mora em Aracaju. Na justiça, ela conseguiu recuperar os crânios dos pais, mas ela não divulga como e nem que estado estão esses crânios, mas sabemos que ela tomou posse. Já os corpos, até hoje há um mistério, porque lá mesmo na grota eles foram largados, eles não tinham interesse de levar os corpos à polícia, o traslado era difícil, vegetação fechada, eles deixaram lá e alguns dias depois choveu muito, então muito historiador acredita que as chuvas fortes levaram os corpos para o rio. Até hoje nada com relação a eles foi encontrado. A polícia só conseguiu chegar até a grota por causa de uma traição. Lampião era protegido pelo interventor do estado de Sergipe, Eronildo de Carvalho, e também Pedro de Cândido e a família Félix. Essas pessoas eram chamadas de coiteiros, porque coiteiro vem de acoitar, acobertar, esconder. Então ele tinha passe livre aqui, a polícia não podia tocar nele, a polícia que estava à caça dele era do outro estado, não podia invadir Sergipe e Lampião ficava aqui se sentindo muito seguro. Mas na ocasião que ele veio, ele mandou o dono da terra, Pedro, ir até a feira de Piranhas fazer uma compra e Pedro vai. Pedro, ele era um pequeno comerciante, tinha um comércio na Vila Entre Montes, o local que eu falei dos bordados, e por não ter condições financeiras, ele chamou a atenção da população quando ele faz uma alta compra. Joca Bernardes era coiteiro de Corisco e inimigo de Pedro. Quando ele viu Pedro fazendo a compra, ele vai até a delegacia e avisa ao sargento Aniceto Rodrigues que se ele quisesse saber o paradeiro de Lampião, era só apertar Pedro. Ele não tinha certeza, mas ele desconfiava, já que ele era coiteiro de Corisco e aquele coiteiro que foi fazer a compra não tinha condição nenhuma. Então a polícia, o sargento vai até a feira, confere,
Preferiu deixar Pedro à vontade ao invés de apertar. Ele fez com que Pedro levasse a informação até a grota sem ele saber que era falsa. Ele acabou espalhando o boato que dizia que a população de Piranhas ficasse tranquilo, porque a volante dele estava indo em Canapi em busca de Lampião e o bando que estava prestes a atacar a cidade. O Lampião, ao saber disso, ele pensa: terra de coiteiro, local de difícil acesso. A volante que tem que me pegar mais próxima está distante, não devo me preocupar. Baixou a guarda e, se ele já estava se sentindo seguro, fica ainda mais e toda a área fica desprotegida, né? Eles descem para a grota como se não houvesse amanhã. Eles relaxaram totalmente. Pedro deixou os mantimentos aí e voltou para a vila Entre Montes. Só que o sargento, assim que espalhou o boato falso, ele já enviou um telégrafo de forma codificada para o tenente José Bezerra, líder da operação, que se encontrava em Cidade de Pedras, que hoje é Talmiro Gouveia. A informação dizia: Tenente Preste Bezerra, tudo certo, o boi está no pasto, venha urgente. Ele entendeu que boi era Lampião e que o pasto era o coito mais próximo. Reuniu seus 48 policiais fortemente armados e descem até o centro histórico de Piranha, alugando pequenas embarcações conhecidas como chatas. Descem pelas margens do rio, parando na fazenda Remanso, próximo ao povoado Entre Montes. Bidas de Alencar Bida e Elias são dos soldados que acabam indo até o povoado e captura Pedro, que é torturado. Tem quase todas as unhas das mãos e dos pés arrancadas a bicos de punhal. A cada informação relacionada a Lampião, ele ia sendo torturado até não resistir e trouxe a polícia até o local. Por volta de 10 horas da noite, eles chegam. Eles levaram 5 horas para percorrer, já que a vegetação ela era totalmente fechada. Lampião ele tinha um plano aqui na grota. Ele estava à espera de Corisco, o diabo loiro. Assim que Corisco chegasse, ele passaria a chefia do bando. Juntos ele e Maria Bonita iam viver em Minas Gerais com identidade falsa. Eles iam se passar por coronéis, iam comprar uma fazenda e criar a menina que eles tiveram que entregar para uns vaqueiros cuidar. Maria Bonita teve 4 gestações, sofreu 3 abortos espontâneos. Assim que Expedita nasceu, com 5 dias, eles já entregaram a menina para uns vaqueiros, mas mantiveram contato com ela. Então o plano aqui era dar procedimento à criação, mas ele acabou sendo traído e a polícia veio no lugar, né, de Corisco, que deveria estar aqui. Então houve aí a chacina, não se pode falar combate, eles não reagiram, eles estavam desprevenidos e de 35, como eu falei, os 24 escaparam. O sargento não fechou a grota como devia. Lá a gente vai ver uma placa do único soldado que morreu no local, Adrião Pedro de Souza. Adrião foi vítima da própria polícia, vítima da ambição. Começaram a discutir por conta dos objetos valiosos que tinham com eles. Do chapéu de couro até o percata, tudo foi levado e na hora de partilhar os bens, foi quando o Adrião acabou sendo assassinado pelo tenente João Bezerra. Levaram o corpo dele e alegaram os superiores que tinha sido cangaceiros. A morte dele é conhecida como fogo amigo, porque foi um colega de farda quem o matou. O cangaço não começou com o Lampião, não terminou com ele. Lá eu vou explicar, né? Vou concluir todo esse contexto. Em seguida, a gente faz fotos, tira a dúvida e retorna pelo grota e gruta. Grota é esse espaço aqui, onde pode-se entrar e sair. Gruta é o exemplo de cavidade de uma pedra que a gente tem ali ao lado. Ali é um local de uma só entrada e uma só saída. Naquele período, até uma pessoa de 1,80 m conseguia ficar de pé lá naquele local. Algumas pessoas acham que eles ficavam todos ali. Não. Existia um cangaceiro específico, o Luiz Pedro, que foi o 5º cangaceiro de Lampião. Aqui, como se formou um banco de areia e ficava plano, eles conseguiram posicionar barracas aqui, as tendas, que eram conhecidas como toldas. Como eu expliquei, Lampião se sentia seguro pelo interventor do estado de Sergipe. Então, algumas pessoas acham que ele foi bobo em vir para cá, mas na ocasião a polícia, elas tiveram em vantagem porque eles estavam com a faca e o queijo na mão. Conseguiram a carta branca para invadir Sergipe e, além disso, eles vieram em 48 com armas superiores. As armas usadas aqui foram bergamas e royais
18.1, arma de fabricação alemã e foi usado na Primeira Guerra Mundial. O cangaço surgiu no século XVIII a XIX, com José Gomes o Cabeleira, Antônio Silvino, Jesuíno Brilhante, Zé da Feira, Cabeleira. Eles foram os primeiros. O Lampião já entrou em 1920. E o objetivo, eu creio que a maioria sabe, né? Ele entrou para vingar a morte do pai dele. Foi assassinado por um chefe de polícia alagoana, o José Lucena de Albuquerque, Maranhão. Tudo por conta de conflitos devido a terras, né? A briga foi conhecida como bodes e terras porque era terra e animais. Mas o cangaço, como eu falei, já tinha começado antes dele. Foi um movimento, vocês foram para aí para conversar, não foi? Pode não, viu? Daniele. O movimento do cangaço naquele período foi conhecido até hoje, né? Algumas pessoas conhecem como banditismo social. Por quê? Foi uma briga contra o sistema, o coronelismo. As famílias naquela época foram vítimas do coronelismo. Eles tinham suas terras que eles já viviam ali há muitos anos, mas os coronéis, que muitas das vezes nem eram coronéis de berço, eles compravam título, escravizavam o sertanejo, tomavam a moradia deles. Eles recorriam à justiça, mal sabia eles já estavam envolvidos também, e eles acabavam não conseguindo objetivo nenhum e decidiram, revoltados, fazer justiça com as próprias mãos. É por isso que algumas escolas não falam especificamente cangaço, fala revoltosos, rebeldes, né? Então se trata do movimento de Lampião, bandoleiros, são essas palavras que eles usam para falar de cangaço. Então eles criaram bateram de frente com o coronelismo, e Lampião se destacou por ter sido que para a época dele foi muito à frente do tempo dele, né? Imagine que hoje, mesmo com a tecnologia, a gente jamais poderia passar pela nossa cabeça a ideia de mandar criar uma sandália de forma contrária, né? Não, porque na época, por isso que ele foi muito, se destacou, porque ele era muito à frente do tempo dele, ele era jovem ainda e conseguiu passar 20 anos no cangaço. E tinha seus princípios, né? Lampião não invadia Juazeiro em respeito ao padre Cícero Romão Batista. Só que em 1926 ele foi até lá, Floro Bartolomeu governava o Juazeiro, manda padre Cícero convidar Lampião, a coluna Prestes ameaçava invadir Juazeiro, e aí Lampião foi chamado. Eles não queriam aliança com Lampião, ele queria a oportunidade de colocar a coluna e cangaço de frente. Eles pensaram, vamos passar patente capitão, fardamento e munição, ele vai se engrandecer, vai se achar o tal, né, em outras palavras, e vai atacar Carlos Prestes, e os dois vão se chocar e vão se destruir, e a gente recupera tudo. Mas o tiro saiu pela culatra. Lampião chegou lá, entendeu que esse era o objetivo. Ele esperou que lhe passassem tudo. Quando ele já estava com tudo em mãos, ele responde que não ia atacar a coluna coisa nenhuma. Porque Carlos Prestes não era um homem de se confrontar, e sim digno de se admirar. Os interesses eram muito semelhantes, eles eram contra o sistema. Então não fazia sentido Lampião combater alguém que pensava como ele. Então ele fala que admirava, e por isso não podia atacar. Então ele pegou tudo e foi embora. Aí ele teve vantagem. Já em Mossoró, no Rio Grande do Norte, não sei se os senhores já ouviram falar, mas lá a população de Mossoró não contaram conversa e botou Lampião e o bando para correr a chuva de bala. E um dos cangaceiros dele, por nome de Jararaca, foi considerado um dos melhores cangaceiros, e hoje lá ele é conhecido como cangaceiro que virou santo, porque dizem que ao tocar o túmulo dele, milagres acontecem. Jararaca foi morto pela própria população. Ele foi preso, baleado, torturado, fizeram ele cavar a própria cova, depois enterraram ele ainda vivo. E lá agora ele é uma celebridade, né? Todo dia 2 de finado há uma espécie de romaria ao túmulo de Jararaca, porque muita gente acredita que obtém milagres ao tocar. E Lampião fez uma promessa, nunca mais voltar em Mossoró. Ele disse que lá não era terra de cangaceiro, porque lá até os santos atiravam de cima. Os tiros partiam da igreja, até o padre participava da operação. A população em peso se posicionaram e montaram uma emboscada, e dessa vez Lampião se deu mal, e quem é de Mossoró
tem muito orgulho em vir aqui dizer que lá foi a única cidade da história que o Lampião foi colocado para correr à custa de bala. Então todo ano tem a festa. Chuva de bala no país de Mossoró, e há também uma marca de bala nas torres de igreja. No Cangaço teve uma participação muito rápida do fotógrafo Benjamin Abrão Boto. Eu indico o filme Baile Perfumado, uma espécie de documentário, onde vai mostrar que esse fotógrafo aproveitou-se da amizade de Padre Cícero. Ele consegue ficar próximo a Padre Cícero. Padre Cícero faleceu e ele criou uma carta falsa. Entregou a Lampião dizendo ter sido Padre Cícero, dizendo que ele tinha pedido que ele deixasse ele ficar. Mas como o Lampião não tinha como perguntar, o cara já estava morto. Então ele disse que ele podia ficar, mas com uma condição. Ele precisava ensinar ele a tirar foto, porque ele tinha que ter certeza que a máquina dele não era uma arma, porque o flash da época era faísca de fogo por nome de lambe-lambe. Constatando que não era, o Lampião botou o Benjamin em frente à máquina. Bateu a foto, ele não morreu, aí ele pôde ficar. E o filme Baile Perfumado vai contar essa história, eu super indico. Além disso que eu estou falando, vocês vão ver Lampião com máquina de mão, ele era artesão, ele desenhava as roupas dele. Tinha também a questão da crença, da religião, ele era católico, tinha lá suas superstições, não comia carne vermelha nas quartas e sexta-feira. Ele seguia o ritual, né, da forma que a igreja ensina, né, quem é católico. Na quaresma, né? Na quaresma. Hoje não come. E também nos dias, muita gente ainda continua com isso, mesmo não sendo quaresma, aqueles dias específicos não come carne vermelha, né? Enfim. O Cangaço, como eu expliquei, não acabou assim, né? Coriço não estava aqui. Ele procurou o Joca, perguntou ao Joca quem tem entregue seu capitão. Joca, para se livrar da culpa, acusou Domingos Ventura, mais conhecido como Domingos de Pato, que pagou o pato por uma coisa que ele não fez. Por isso vai até a fazenda Pato e mata quase todos eles, em exceção uma criança, porque a sua companheira Dadá não permitiu. Ele decapita todas as cabeças, na época era olho por olho, dente por dente, e manda as cabeças para o tenente com um bilhete que dizia: um garoto de 14 anos teve que levar. Tenente Prestes Bezerra, eis as cabeças para vingar a morte do meu capitão, faz delas uma grande buchada. Sente e coma. Assinado eu Coriço, vulgo Diabo Loiro. É claro que se ele já era perseguido com uma afronta dessa, ele é ainda mais. E quando foi no dia 25 de março de 1940, ele morreu em Barra do Mendes, na Bahia. Dadá foi ferida com um tiro no pé, se entregou... O local que o Lampião perdeu a vida, né? A emboscada foi nesse local aqui, ó. Aí como vocês veem aqui a placa, ó, de identificação. Maria Bonita, Luiz Pedro, comemoração. E ali foi o policial que morreu, que dedurou, né? E esse é o local, ó, galera. Show de bola. Fala aí, galera, vamos conhecer um pouquinho da nossa história do Cangaço. Espero que vocês tenham gostado da história com a nossa guia lá, mostrando toda a história do Lampião. Esse era o sonho do Calef, fazer essa rota, e a gente veio aqui conhecer. E foi um passeio maravilhoso. E aí, galera, para vocês, nós indicamos esse passeio, que é uma rota incrível, a rota do Cangaço. Indicamos para qualquer viajante que gosta de história, de se aventurar e fazer esse passeio. Sugestões, né, de saladas. As porções extras, ó, de feijão, arroz. Vamos ver os drinks. Olha os drinks aí, ó, R$30. Bebida, água mineral, água, sucos, cervejas, cachaças. É mais ou menos parecido com o outro. Não muda muito. E o local excelente, galera. Muito bonito. Dá para passear o dia.